O tema da nossa mensagem hoje é "O morto viveu". E eu creio que nesta manhã, alguns mortos entre nós, ou algumas partes da nossa vida que estão mortas, vão reviver. Amém. Eu creio, Amém. em nome de Jesus. Deus, Ele sabia que você iria estar aqui hoje, e Ele trouxe esta mensagem para você. Ele quer falar com você, Ele quer reviver em você algo que está morto ou adormecido. Então nós vemos Jesus com uma multidão caminhando, e na porta, nos portais, portão de uma cidade, estava saindo outra multidão. E aí nós vemos o embate que acontece nas nossas vidas, no dia a dia, o encontro da vida com a morte, o encontro da alegria. Aqueles que estavam com Jesus estavam alegres porque eles acabaram de ver um milagre, mas aqueles que estão com a multidão, com o defunto, estão tristes. Nós vemos esse encontro da vida com a morte. Isso nós aprendemos através desse texto e nos enche de esperança, de fé, de entusiasmo. Quantos aqui já participaram de procissão? Naquele tempo, né? Aquela procissão, eu lembro que era gostoso. Criança, né? Tinha matraca. Quem sabe o que é matraca? Era aquela madeirinha ali com o ferro, a gente saía de madrugada avisando o povo, né? E daí saía aquela multidão. Mas essa multidão que a gente saía ali levava um Cristo morto num caixão. E aqui nós vemos Jesus com alegria, com vida, encontrando, se deparando, se defrontando com outra multidão, outra procissão. Na de Jesus, Jesus é o principal elemento. Na outra, é um caixão, morte. Você se lembra do primeiro enterro que você foi? O último, se lembra? Eu me lembro quando a avó Ana morreu. Eu era criança, então estávamos todos ali, né? Naquela época o caixão ficava na casa, e nós primos ali brincando de esconde-esconde, correndo de um lado para o outro. E naquela época a gente ia da casa até o cemitério carregando o caixão. E até aí para mim tudo bem, né? Morreu, mas não tinha consciência como criança o que é morte. Mas eu me lembro como se fosse hoje, a hora que aqueles homens pegaram o caixão e enfiaram, desceram no túmulo. Eu fiquei desesperado, falei: o que estão fazendo com a minha avó? Eu comecei a chorar profundamente. Eu comecei a entender ali um pouquinho do que é morte. Queridos, nós vamos ver aqui hoje Jesus diante dessa situação. Nós estamos pregando esse ano todinho nos evangelhos, e todos os dias, quase todos os dias, eu tenho feito as ministrações em cima do evangelho. E nós estamos olhando para Jesus, estamos buscando aprender com Jesus como ser um cristão verdadeiro. Cristão é o pequeno Cristo, discípulo de Jesus é o aprendiz, o aluno, é aquele que vê o mestre e copia as ações do mestre. Então vamos olhar para Jesus e entender um pouquinho o coração de Jesus através dessa situação. E a primeira coisa que nós vemos é a compaixão de Jesus. Esta palavra compaixão, ela é muito profunda, ela fala do sentimento
lá das nossas entranhas, um sentimento movido lá no nosso interior. Não é simplesmente ter pena, ter dó, é sentir compaixão, misericórdia, a miséria, o sofrimento, a dor daquela pessoa, você sentir no seu próprio coração. Isto nos leva a atitudes. Muitas pessoas falam, eu vi uma situação, fiquei com pena, fiquei com dó, fiquei compadecido, mas a pergunta é, você fez alguma coisa por ela? Então nós vemos Jesus condoído, com compaixão. Vamos lá ao texto, verso 11 e 12. No dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e ia com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro. Então é um momento fúnebre, morte, fim, do filho único de uma viúva. Agora pensa a situação dessa mulher. Ela já havia passado pela dor da perda do marido. Ela é viúva. No contexto daquela época, a mulher era totalmente dependente do marido em todas as provisões, o sustento da casa, da família. Mas a gente vê pela própria Bíblia, não é bom aquele que tem bastante filhos, porque tem a velhice garantida. Essa era a ideia. Então essa mulher tinha como expectativa, como esperança, do filho se tornar o provedor. Mas agora o filho também morreu. Não tinha ajuda à família, essas coisas, né? Aposentadoria. Essa mulher, ela estava só, dependente de quem? E eu imagino a dor dessa mulher. A gente sempre ouve falar, né? Graças a Deus eu nunca tive essa experiência, espero nem ter. Mas o pessoal sempre fala, quem já teve essa experiência, perder um pai, uma mãe é muito dolorido, o marido é muito dolorido, mas falam que a perda de um filho é algo que não tem como se explicar, a dor. Essa mãe então está ali chorando, desesperada, triste, caminhando os últimos minutos da presença de um corpo que já não tem mais vida. A dor do coração daquela mulher. E Jesus sente compaixão por ela. O enterro do filho único de uma viúva e grande multidão. Normalmente eles contratavam pessoas para fazer o choro. Também eram tocados instrumentos com músicas tristes. Verso 13. Vendo-a o Senhor, Jesus a viu. Primeira coisa que a gente aprende aqui, para ter compaixão você precisa ver, você precisa enxergar. Não é simplesmente passar um olhar por cima assim, eu vi a pessoa. Vendo-a. Eu creio que naquele momento, Jesus, ele prioriza aquilo que ele está vendo naquela mulher, esquecendo-se da multidão. Você já se sentiu assim, triste, choroso, dolorido, em sofrimento? E nesses momentos a gente vem um pensamento, parece que ninguém se importa, parece que ninguém liga para a gente. Mas Jesus, ele vê. Jesus vê a sua situação, a sua condição, a tua dor, o teu sofrimento. Talvez você já tenha tentado falar com alguém, e a pessoa
não entende. Muitos falam, é assim mesmo, vai passar. E você está lá sangrando por dentro, o seu coração está dolorido. E Jesus veio. Jesus veio. Você não está sozinho. Ele está vendo tudo. Ele sabe o que está acontecendo. Mas ele não só vê, vendo-a o Senhor se compadeceu dela. Jesus sente aquela dor nas entranhas, aquela compaixão, aquele sofrimento profundo daquela mulher, o Senhor sente. E em terceiro lugar ele diz, ele fala. Muitas vezes nós vemos alguém triste e a gente até se propõe a orar, e devemos, mas a gente não fala nada. A gente fica quieto. Eu lembro que um professor do seminário falou assim, quando você vai no enterro, você não precisa falar nada, só abraça a pessoa e chora com ela. Eu achei bonito aquilo, mas Jesus falou, não é? E a gente muitas vezes vai num enterro e a gente nem conhece direito os familiares, né? A gente fica vendo lá quem é quem, e a gente chega e fala, meus pêsames. Muitos nem sabem o que é meus pêsames. Ah, mas todo mundo fala. É que falta-nos isso, esse sentimento que sempre havia no coração de Jesus. Ele fazia as coisas porque ele sentia compaixão pelas vidas. E ele está falando com você hoje. E o que ele falou? Não chores, porque ela estava chorando. Eu já vi gente falando assim, não fale isso, não chore, fale chore, não é? Eu já fiz isso. Chore mesmo, tem que chorar. Mas Jesus falou, não chores. Eu tenho que aprender a ser como Jesus. Porque senão não tem motivo, razão, porquê da gente se reunir falando que somos cristãos, crentes em Jesus, se nós não estamos imitando a Ele. Não é o pastor, não é a liderança humana, é a Jesus. O discipulado não é fazer discípulos para nós, é fazer discípulos para Ele. As pessoas hoje estão dependentes dos líderes, dos pastores. Jesus é o bom pastor, o supremo pastor, e nós temos que aprender a ser pastoreados por Ele. Ele é o pastor do Salmo 23, mas ninguém. Não chores. Você recebe essa palavra para você? Jesus olhando para você, Jesus falando para você, não chore. Mas só pode falar, não chore, alguém que tem o poder para resolver a sua situação. Não chore. Jesus viu, compadeceu e falou. Ele viu, ele sentiu e ele agiu. Ver, sentir e agir. Assim como Jesus se compadeceu daquela mulher, ele se compadece de você. No meio do sofrimento, da dor, o diabo ele vem tentar tripudiar conosco. Ele vem trazer culpa, né? Mentiras, você está sozinho, ninguém vai te ajudar. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que está em nós. E Jesus, ele se compadece de nós, do nosso sofrimento. Ele não é indiferente ao seu sofrimento. Por favor, acredite nele. Ele não é daqueles que estou nem aí. Ele se importa com você. Ele te ama. Ele morreu por você na cruz.
Será que aquele que morreu por mim na cruz não vai fazer nada para me ajudar a aliviar a dor? E ele se aproxima de nós com misericórdia. Ele, quando andou aqui, a Bíblia esclarece que ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Ele sentiu tudo aquilo que nós sentimos. Ele tem misericórdia. Jesus se compadece. A segunda coisa que nós vamos ver é o poder de Jesus. No versículo 14, no comecinho, parte A, chegando-se, Jesus chegou, tocou o esquife, tocou o caixão, e parando os que o conduziam. Então nós vemos a primeira coisa aqui, é que Jesus tocou ali no caixão. Eu já ouvi pastores falando que isso não aconteceu. Está escrito. Como não aconteceu? E eles vêm com toda aquela teologia, e é verdadeira essa teologia de que não poderiam tocar o morto porque ficariam, impuros, contaminados, e etc, etc. E Jesus nunca ficou impuro e contaminado, então ele não tocou, mas a Bíblia diz que ele tocou, e eu acredito que ele tocou. Ele tocou ali o caixão, e isso foi como uma ordem que ele deu àqueles que estavam carregando, porque eles pararam. Parou, a cena para. Aqueles que estão caminhando com Jesus param, aqueles que estão caminhando com o falecido param. Eu vejo um momento de silêncio, não só naquela situação, mas silêncio nos céus, esperando o que vai acontecer. Jesus vem e toca. Jesus é poderoso. Culturalmente, então, ele era inaceitável que Jesus tocasse. Tudo para. E aí nós vemos a sequência do versículo. Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Só faz isso quem tem poder. O dunamis. O mesmo dunamis que o mesmo Jesus prometeu que viria sobre nós. O Espírito Santo de Deus é espírito de poder. Jovem, eu te mando, levanta-te. Eu quero fazer uma aplicação aqui para os nossos jovens. Você pode falar, mas fisicamente eu estou vivo. Mas eu quero fazer uma aplicação espiritual. Você está vivo? Ou você está morto? Morto para com as coisas de Deus. Morto para com a palavra de Deus, já não lê a Bíblia. Morto para com a comunhão com Deus, já não se relaciona em intimidade, em oração. Jesus está dizendo para você, jovem: eu te mando, levanta-te. Jesus não pede, Ele manda. E só faz isso quem tem poder. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar: Jesus. Eu fico imaginando essa situação. Lá na minha cidade tinha uma senhora bem idosa, e ela tinha um problema de saúde. Eu não sei, porque era aquela época não contavam para nós crianças, o nome, mas ela morria, entre aspas, ela parava de respirar. Aí saía na cidade pequenininha, fulana morreu. Daqui a pouco, não, ela está viva.
E a gente ficava criança, você ficava naquela expectativa. A gente acreditava em assombração, todas essas coisas. Então tudo tinha um peso maior. E aquela mulher, a gente ouvia falar, morreu outra vez. Que coisa, não é? Então, eu fico imaginando aquela multidão parada atrás de Jesus, aquela multidão parada atrás do defunto, e de repente o defunto levanta e começa a falar. Você crê nisso? O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele não está limitado a nada. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo está sujeito ao poder e à autoridade dEle. Vamos ouvir a doce voz, a poderosa voz de Jesus dizendo: jovem, eu te mando, levanta-te. Mas eu quero aplicar também para nós que não somos tão jovens mais. Homem, mulher, idoso, idosa, levanta-te. Nós vamos nos acomodando às limitações. A gente começa até a acreditar, não, mas é assim mesmo. Já me acostumei com a dorzinha aqui. Já me acostumei. E quando a gente olha para Caleb aos 80 anos, eu quero ir lutar lá com os gigantes. Moisés com 80 anos lá no deserto, Deus aparece ali na revelação da sarça, e Deus chama ele para um grande trabalho. Então, idoso, levanta! Nós não podemos, mas o médico falou, ele está fazendo a parte dele. A medicina vai falar mesmo que é coisa da idade, que você não vai mais conseguir, que você isso, aquilo, outro e tal. Mas vamos ouvir Jesus falando: levanta! Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, levanta, espiritualmente, levanta. Ainda é possível, a não ser que você já esteja ali dentro do caixão. Mas mesmo assim, ele pode. E o jovem levantou. Eu fico imaginando, não está aqui na palavra de Deus, mas eu fico imaginando a situação daquele jovem. O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Quem é esse homem? Ele pode. Ele pode. Talvez você traga algumas coisas dentro de você, até desde a infância, onde os teus pais, professores falaram para você: você não pode, você não consegue, você é limitado, você é isso, você é aquilo outro. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Amém. Ou ficamos com aquilo que Jesus fala, que a palavra fala, ou ficamos com aquilo que as pessoas falam, aquilo que o inferno fala. E aí nos acostumamos. E quando Jesus falou que Ele veio para dar vida, Ele disse que era vida em abundância, é uma vida com qualidade, não é uma vida para a gente ficar aí aos trancos e barrancos. Já pensou se aquele jovenzinho precisasse ter fé para levantar? Porque em algumas situações de milagres, Jesus espera encontrar no nosso coração fé, mas tem outras situações que não tinha como ter fé, esse moribundo, esse morto. É o poder de Deus. Muitas vezes nós limitamos Deus ou os acontecimentos de Deus, colocamos como parâmetro a nossa fé, e nesses momentos de morte a fé também acaba, também morre. A gente começa a acreditar para os outros, mas para a gente mesmo parece que nunca vai dar certo, nunca vai melhorar, é assim mesmo.
o meu casamento é assim mesmo, os meus filhos são assim mesmo, os meus pais são assim mesmo, a igreja é assim mesmo, o trabalho é assim mesmo. Não! Nós precisamos ouvir Jesus dizer novamente: levanta. Amém. Levanta. Jesus chegou, tocou e novamente falou. Paulo aos Coríntios, ele disse que nós cremos, por isso nós falamos. Toda a criação de Deus foi através do Logos, da palavra. Jesus é a palavra, o Logos de Deus. Será que nós entendemos isso? A necessidade de ser pronunciado. Muitas vezes nós pais olhamos situações dos nossos filhos e ficamos: não tem jeito. A gente começa a usar a palavra para trazer a profecia negativa ou do inferno. Eu não estou falando do poder da minha palavra, eu estou falando do poder da fé que eu tenho na palavra dele. Amém. Os nossos filhos, Deus não nos deu para perdição, são herança do Senhor, são bênção do Senhor. Nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar, de ver, o nosso agir, tocar e o nosso falar. Vai dar certo, acredite, Deus está no controle. Queridos, quando nós ouvimos, assistimos, vemos os noticiários, eles estão de acordo com a palavra de Deus, tudo está se cumprindo aos nossos olhos. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus, ele não perdeu o controle de nada. Tudo está acontecendo para se cumprir aquilo que já foi predito. Amém. Isso ia acontecer aqui no Brasil. A eleição disso e aquilo. É Deus que reina. Deus chamou Ciro, aquele homem mau que foi lá, destruiu o povo de Deus. Deus chamou de meu servo. Deus usou aquele homem. Deus está no controle das nossas vidas. Aleluia. Pastor, mas está difícil. Jesus não falou que ia ser fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Então nós vemos aqui a compaixão de Jesus, o poder de Jesus. E agora, em terceiro e último lugar, nós vamos ver a autoridade de Jesus. Me chamou muito a atenção essa segunda parte do versículo 15: e Jesus o restituiu à sua mãe. Essa palavra no grego significa dar algo a alguém, dar um presente. Aí eu fiquei pensando, mas o filho era da mulher, mas a partir do momento que ele morreu, ele deixou de ser da mulher. E agora Jesus traz ele à vida. Então quem é o dono desse jovem agora é Jesus. Por isso que ele restitui, ele dá, ele presenteia aquela mulher. Aquilo que Cristo Jesus fez por mim e por você na cruz, ele nos redimiu, ele nos comprou de volta. Nós, o ser humano, por causa do pecado, nós desobedecemos a Deus e deixamos a paternidade de Deus, a soberania de Deus sobre as nossas vidas e escolhemos estar debaixo da autoridade do diabo. Por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas alguém precisava comprar-nos de volta. Redimir significa comprar de volta. E Jesus fez isso por mim. Amém. E fez isso por você. Aleluia. Eu pertenço a Ele. Todos nós. Mas tem aqueles que reconhecem isso e que se submetem ao senhorio de Jesus. Aqui a palavra usada, Senhor, Curios, é o dono, Senhor de todas as coisas. Ele manda em tudo. A nós só nos cabe dizer para Ele assim: sim, Senhor. Sim, Senhor.
Se o Senhor está mandando eu levantar, eu vou levantar, Senhor. O Senhor é o dono de tudo. Então lá na cruz, Jesus comprou-nos de volta. Eu lembro de uma pequena história de um menininho que morava à beira-mar e tinha uma loja, assim, daquelas lojas antigas que vendem de tudo, né? E ele queria, ele fez, com muito trabalho, ele construiu um barco, pintou o barco, deixou o barco bonito. Aí ele foi lá no mar brincar com o barco. Ele soltou, a maré estava puxando, levou o barco embora. Foi embora. Ele ficou triste, perdi meu barco. Aí passou um tempo, ele está passando nessa loja, cheia de cacarecos, ali vendia, né? E ele viu ali na vitrine o barco dele. Ele foi falar com o dono: esse barco é meu. O dono falou: não, o pescador pegou na rede e vendeu, eu comprei, o barco é meu. Se você quiser, agora você tem que comprar de volta. Aí ele começou a trabalhar, garrafa, cartaz, essas coisas, vendeu e conseguiu a soma e foi lá e comprou o barquinho de volta. Todos nós pertencíamos a Deus. Só que o pecado nos fez perder a imagem e semelhança de Jesus. E agora Jesus, Deus, não é mais nosso Pai. E Jesus veio e comprou o barquinho de volta. Agora nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. Amém? Eu não acredito. Acredite ou não acredite, você pertence a Ele. Você não é filho de Deus ainda se você não entregou a sua vida, não o recebeu, não creu no nome de Jesus. João 1,12. Quando nós perguntamos por aí, né? Você é filho de Deus? Aqueles que não são, sempre falam assim: todos são filhos de Deus. Não é? Não é isso que a Bíblia diz. Quem recebeu e quem creu em Jesus, estes Deus dá o poder para se tornarem filhos. Significa que não eram filhos. A pessoa pode vir para a igreja, se vestir como crente, cantar música de crente, dar oferta e dízimo como crente e não ser crente, não ter experiência com Jesus. Isso é horrível, desculpa eu falar assim, mas eu fico imaginando uma pessoa que não tem Deus ir para um culto a Deus. O tempo não passa, a música é feia, quero ir embora logo, e fica aquela coisa mas quem nasceu de novo, ama Jesus, quer cantar para Jesus, 1, 2, 10, quer adorar a Jesus, quer ler a Bíblia, quer ter comunhão com o Pai, quer orar, ter intimidade com Jesus. Então a terceira coisa, autoridade. Ainda é cedo, Dani. Tá bom. Jesus é Senhor. Ele restituiu. Ele ouviu as crianças lá. Então vamos relembrar. A compaixão de Jesus. Ele viu aquela mulher. Ele foi até ela e ele disse para ela: não chores. O poder de Jesus, ele foi até o morto, tocou o caixão e disse: levanta-te. E a autoridade de Jesus, ele deu, restituiu aquele que estava morto, agora com vida. Mãe, há algum filho que você tem visto morte, separação de Deus, das coisas de Deus? Creia, comece a orar, comece a pedir para o Senhor: Senhor, traz a vida novamente. E como conclusão, nós vamos ver a reação do povo.
Verso 16: todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Olha a reação do povo. Primeiro ficaram com temor. Temor aqui é fobia, é medo. E eles começaram a glorificar a quem? A Deus. Quando um milagre vem da parte de Deus, a glória também é dada para Ele. Não é o pastor, não é o evangelista, não é o obreiro, não é o missionário. A glória tem que ser para Ele. Amém. Somente para Ele. E, como consequência também, esta notícia a respeito dele, a respeito de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então nós vemos como consequência, nós vemos que a notícia, evangelho, significa o quê? Boa notícia. Então a boa notícia, ela foi divulgada, ela foi propagada, difundida. E é esse o nosso trabalho como igreja. É levar essa boa notícia a quantas mães que estão desesperadas no dia de hoje. Quantos pais, o filho não retornou da balada de ontem à noite, ou se retornou embriagado, drogado, e os pais não sabem o que fazer. Nós somos responsáveis hoje de fazer com que esta palavra, este milagre e todos os milagres e toda a vida de Jesus seja conhecido às nações. Amém. Nós vemos um crescimento na nação brasileira da igreja aonde já tem igreja. Aqui no bairro, né, ali, vizinhos do Jôs com a Marli, tem uma igreja do lado da igreja. Amém. Mas a gente não pode se conformar em ouvir notícias de que existem lugares e centenas e milhares de lugares onde as pessoas nunca ouviram nenhuma vez sequer essa história de que Jesus tem poder sobre a morte, que Jesus se compadece com a nossa dor, o nosso sofrimento, e Ele vem em nosso socorro, Ele nos vê, Ele lança a palavra, Ele nos cura, Ele tira a dor, a ferida. E quando acontecer o milagre, vamos dar glórias e honras somente a Ele. Amém. Não é a denominação, não é o pastor, não é o evangelista, não é o missionário. É Ele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A história termina. O jovem morto com vida. A viúva triste, desesperada, sofrendo, agora com alegria, esperançosa. E o Evangelho, a notícia, boa notícia, sendo divulgada. E multidão glorificando a Deus. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os seus olhos.